Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. O primeiro convidado de hoje sobre essa situação que vive o Rio Grande do Norte é o professor da Fundação Getúlio Vargas, que está aqui conosco, o professor de Finanças. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson. É um prazer estar aqui com você e falar desse problema tão grave que é a situação financeira aqui do estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde, telespectadores. O Rio Grande do Norte quebrou? Olha, se ele fosse uma empresa, eu diria que ele está a um passo da falência, né? Eu vou fazer um comentário para o nosso telespectador poder entender o que melhor. Se passa, né? Se o Rio Grande do Norte fosse uma pessoa, ele seria um jovem de origem humilde, aproximadamente uns 19 anos, cheio de garra para trabalhar, mas ele não tem nem experiência e nem qualificação para almejar cargos mais qualificados, né? Então, ele tem uma remuneração baixa, porque a pauta dele de trabalho, como se fosse a nossa pauta de exportação, a pauta primária, baseada em produtos agrícolas. Então, todo o orçamento dessa pessoa fictícia, chamada Rio Grande do Norte, só serve para... né? Hoje o Rio Grande do Norte, ele travou. Ele tem uma receita de 10,1 bilhão e gasta 12. Isso por ano? Por ano. E gasta 12. Então, quer dizer, a conta começa a fechar, Robson, quando vem as transferências de recursos e as receitas extra-orçamentárias. Então, E houve uma queda ao longo do tempo muito forte do que se arrecadava da transferência de fundo de participação dos estados, do governo federal para os estados, como também caiu muito, sobretudo, o royalties de petróleo. Teve meses aqui que o Rio Grande do Norte recebia só de royalties de petróleo mais de 100 milhões de reais. Hoje, quando dá 10 milhões de reais, se comemora e muito, né? É verdade. Robson, só para você ter uma ideia, a perda da arrecadação, a perda das receitas do Rio Grande do Norte em 2016 foi de $500 milhão comparado com 2015. É muito dinheiro, faz muita falta. Hoje estamos vendo o quanto que isso faz falta, né? Um dado que a gente precisa sempre estar pontuando é que, assim, é por isso que não temos e não vemos a saúde está bem funcionando regularmente, a segurança pública não está funcionando regularmente. Por quê? Porque falta recurso realmente, né? Só para a gente ter uma ideia e desmistificar a situação do Rio Grande do Norte com relação ao cenário de crise que o país vive como um todo. Em 2017, nos primeiros 5 meses de 2017, a Paraíba, nosso vizinho, bateu o recorde de arrecadação. Ela teve um aumento de 5% comparado ao mesmo período de 2016. Só para você ter ideia, de receita tributária ela arrecadou 2,1 bilhão, só nesses primeiros 5 meses, certo? Dos 9 estados do Nordeste, 6 tiveram melhora na arrecadação. O Rio Grande do Norte está entre um dos 3 que não melhorou a arrecadação em 2017, né? Em 2016, a Paraíba... é o seguinte, quando se fala em dívida ativa, né, por exemplo, que as empresas deixam de pagar de imposto ao Estado, se o Estado hoje deve R$1 bilhão, seria o nosso rombo, consideremos assim, sabe quanto é que há de dívida por parte das empresas que não conseguem pagar os impostos ou sonegam por outros motivos os impostos? R$7 bilhões, ou seja, o que não se arrecadou das empresas que deveriam recolher de pagar imposto, algo em torno de R$7 bilhões e imagine, o nosso rombo é de R$1 bilhão. Se todo esse dinheiro fosse pago, a situação era outra, né? É verdade. Um outro dado relevante para todo mundo tomar conhecimento, em 2016 a receita tributária da Paraíba foi de 5,7 bilhões. E no Rio Grande do Norte foi de 3,9 bilhões apenas. Quer dizer, quando a gente começa a fazer os links, Alpargatas está saindo, outra empresa está saindo do Rio Grande do Norte, vai para Paraíba, o número bate aqui.
O número bate aqui, na arrecadação. E há um outro detalhe, né? Às vezes quando se compara com a Paraíba, né? A Paraíba, por exemplo, não teve Copa do Mundo, né? Para pagar por mês mais de 10 milhões de reais. É porque o governo já conseguiu, na justiça, baixar esse valor, né? Até se detectou, inclusive, que havia um superfaturamento dos valores que foram pagos da Arena das Dunas. Até hoje isso está subjúdice, envolvendo senadores, envolvendo outros políticos do estado do Rio Grande do Norte. E veja, né? Você imagina 10 milhões por mês que se não tivesse pagando de Arena das Dunas, isso no ano dava 120 milhões de reais, um terço de uma folha líquida, né? Uma folha. Robson, você foi muito perspicaz e assertivo no início do bloco quando você falou: o Rio Grande do Norte não consegue mais conviver com a velha forma de fazer política. O que é que acontece? A gente percebe esse tipo de situação, por quê? Porque os recursos aqui foram tratados como infinitos. Então, falta, né, o despertar da nossa classe política para o preciosismo na gestão dos recursos públicos. O recurso, a gente chama de público, mas é o dinheiro do povo. Precisa ser bem gerido. Numa empresa, a empresa só consegue permanecer no mercado com um resultado positivo. Como que o Rio Grande do Norte apontou, de acordo com o meu levantamento, meu estudo, 1,8 bilhão de prejuízo em 2016. Não tem como escapar de uma situação de falência num ambiente empresarial com um rombo desse tamanho, né? Professor, a entrevista boa passa rápido, mas uma outra pergunta que ele faz. O que é que você considera mais importante do que você colocou nesse artigo que fala sobre a crise financeira e administrativa que vive o estado do Rio Grande do Norte? Bom, qual outro ponto você considera fundamental compartilhar com o telespectador? Olha, eu fiz aqui um comparativo e aí eu vou nos grandes números para que o nosso telespectador consiga absorver. O nosso judiciário aqui no Rio Grande do Norte, ele custa um bilhão de reais por ano. Isso só com folha, Robson. Eu estou falando de folha. Só folha de pagamento? Só folha de pagamento. Você vai na Paraíba, custa 728 milhões, já com todas as despesas inclusas, com manutenção, com prédio, com investimento, com impressora, com todo. Detalhe que a Paraíba, né, muita gente acha que a gente é maior do que a Paraíba, mas não, nós temos em torno de 3 milhões e 500 mil habitantes aproximadamente, a Paraíba já ultrapassou os 4 milhões de habitantes, para quem não sabe, né? É verdade. Esses números, Robson, numa situação empresarial, eu trabalho com finança corporativa há 20 anos, nos últimos 3, 4 anos tenho me dedicado mais especificamente para, além da docência... muita mensagem agora, o pessoal parabenizando aqui a sua entrevista maravilha. E o assunto aqui. Carlos Almeida, como é o nome? Tiago Almeida, Fernando Rafael, quem mais? Muita gente mandando mensagem e está digitando o nome. Maravilha. Então, quando a gente vê... transpondo essa situação para o ambiente empresarial, não tem como a permanência de uma empresa, no caso do governo do estado, permanecer. Um indicador que a gente usa nos estudos financeiros é o indicador de insolvência. O Rio Grande do Norte até é assim, abaixo de 0 é insolvente, é falente. Entre -1 e 1 está no estado que a gente chama de penumbra, está entre saudável e falência. Acima de 1 é uma posição financeiramente muito confortável. O Rio Grande do Norte em 2015 tinha um índice de 15. Em 2016 caiu para 10. E pelos meus cálculos, em 2017 ele vai fechar por volta de 3. Quando for 2018 ele já vai ficar negativo, né? Então, nos últimos 20 anos, eu trabalho com finança corporativa, além de exercer a docência. Esses são números claros, né, que a situação do estado do Rio Grande do Norte, se fosse no ambiente empresarial, seria de pedido de recuperação judicial, que é uma ferramenta jurídica para que a empresa consiga se reestruturar. E para finalizar, você enxerga a importância de união da classe política? Você acredita também, como está sendo muito propagado, a questão de que há boicote justamente por falta dessa união da classe política, sobretudo em Brasília? Como é que você enxerga essa questão? Robson, eu acredito que se esse problema não for colocado na pauta prioritária do dia, os nossos... Esquecer a eleição e tratar de resolver os problemas do Rio Grande do Norte, é isso que precisa, né? Os nossos servidores, tanto na segurança pública, como na saúde, na educação, estão à míngua. Você vê uma foto, como eu vi hoje de manhã, de uma filhinha que bateu uma foto da geladeira de casa vazia.
Isso é de cortar o coração. Então, se não houver agora uma união da classe política, esquecer partido, esquecer agremiação, tem que focar na crise, no enfrentamento, juntar, já foi feita a petição para que o governo federal libere o recurso. Esse recurso é estratégico porque o recurso precisa vir, porque todo mundo está com fome hoje. Demissões, reajustamento do plano orçamentário de 2018, isso daqui pode durar semanas, meses, mas as pessoas precisam fazer a feira, Robson. Exatamente, é o mais urgente, né? E espero que haja sensibilidade, sobretudo os políticos que estão no conforto dos gabinetes de Brasília. Aliás, nessa época não, deve estar tudo passeando por aí. Bom, eu quero agradecer a sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e aqui deixar de presente para você, para recepções, recebeu bem o pessoal em casa, também a utilidade aqui para um momento de ano novo, essas confraternizações, né? Aqui é um kit de produtos Lucena, para que você possa deliciar o sabor desse produto nosso. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Sempre comigo. Tranquilo. Muito obrigado. Igualmente, obrigado e parabéns pela iniciativa do professor. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, continuaremos falando sobre investimento. Agora, investimento com responsabilidade, com segurança, para que os recursos fiquem aqui, não só o vento. Vamos falar sobre energia eólica, energia solar e tudo mais aqui, né? Com quem fica o dinheiro, né? O que é que traz desenvolvimento para nós. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.